Bem, estamos aqui para continuar e finalizar o nosso módulo 8, continuando aqui naquele esqueminha de trabalhar o grau do adjetivo, tá bom? Bem, no primeiro vídeo sobre o módulo 8, eu trouxe para vocês de que forma que nós fazemos a flexão de grau nos adjetivos, lembrando que os adjetivos são qualidades, né? Então, o grau, a flexão de grau nos adjetivos vem com o sentido de intensificação dessa qualidade. Lembrando que a qualidade sempre está ligada a alguém. Eu sempre qualifico algo ou alguém. Ou seja, esse adjetivo sempre vai estar ligado a um substantivo, porque ele vai estar qualificando esse substantivo, beleza? Bem, quando a gente fala de flexão de grau e seu sentido modalizador, que é esse último tópico do módulo 8 que nós vamos abordar aqui nesse vídeo, nós estamos falando de que forma que ele vai moldar esse adjetivo, bem no campo semântico mesmo, ou seja, no campo da significação, no campo do sentido, tá? E de que forma essa palavrinha flexionada, esse adjetivo flexionado, traz certo sentido para o meu texto, tá bom? Bem, se vocês estiverem com a apostila aí, acompanhem na página 13, que é onde nós começamos a falar sobre esse tópico. Com algumas vezes nós fazemos a flexão de grau com a sufixação com aquela sufixação que nós fazemos nos substantivos, como por exemplo, quando eu vou atribuir a um substantivo um grau de aumentativo, eu coloco normalmente ão ou ona. E quando eu vou flexionar em grau esse substantivo no diminutivo, eu coloco inho ou inha, ou outras formas também, algumas outras formas que tem para fazer essa flexão, que nós já estudamos lá nos primeiros módulos do primeiro bimestre, tá? Aqui, no caso, eu consigo fazer essa flexão, mas essa flexão, ela não vem num sentido de intensificar essa característica para mais ou para menos, que é o porquê de flexionar em grau, né? Normalmente nós flexionamos em grau com a intenção de intensificar para mais ou para menos, como foi o caso do vídeo passado em que eu falei sobre o adjetivo alto, em que ligado ao substantivo prédio, eu vou falar se é mais alto, eu vou falar se é menos alto, se é tão alto quanto outro prédio, enfim, eu vou trazer uma intensificação aí para esse adjetivo. Não tem como eu dizer se uma característica é grande ou pequena, se ela é muita ou se ela é pouca, mas tem como eu flexionar querendo atribuir outro sentido, como por exemplo, olha aqui, gente, na página 12, na página 13, aliás, tem um textinho aqui para vocês que se chama As Peripécias de um Passarinho. Como ele é bem pequenininho, eu vou fazer a leitura para vocês, tá bom? As Peripécias de um Passarinho. Um homem estava a caminho do trabalho, quando um passarinho bateu em sua moto e desmaiou. O motoqueiro pensou, coitadinho, se eu deixar ele aí, vão passar por cima dele. E levou o passarinho para casa. Chegando lá, colocou o passarinho numa gaiola com água e comida, mas nada de o bichinho acordar. O dono da moto foi trabalhar e algumas horas depois o passarinho acordou. Olhou para um lado e para o outro e pensou, matei o cara da moto e fui preso. Bem, aqui, gente, nós temos um adjetivo que foi flexionado no diminutivo. Que adjetivo é esse? É o adjetivo coitado, tá? Que está ligado ao substantivo passarinho. Quando o motoqueiro falou coitado, ele não usou coitado, ele usou coitadinho. Ele não quer dizer, quando ele fala coitadinho, ele não está querendo dizer, quando ele optou por essa flexão, ele não está querendo dizer que o passarinho é pequeno, por isso coitadinho. Ele quis atribuir uma sensação de pena, uma sensação de dó, uma sensação de compaixão com o passarinho, tá? Uma sensação de carinho por aquele ser que ele poderia ter machucado. Então, essa flexão, ela aconteceu aqui, não no sentido de dizer que o meu substantivo a qual tá
tá ligado, o meu adjetivo tá ligado, é pequeno, né? Nesse sentido de diminuir, mas no sentido mesmo de transmitir carinho, compaixão, tá? E isso também pode ser feito na própria flexão de grau do substantivo e de outras classes gramaticais também, como nós já vimos. Lá nos substantivos nós não falamos isso já uma vez, que às vezes a gente coloca ali uma flexão de grau, mas é uma flexão de grau que não vai atribuir se é grande ou pequeno, e sim algum sentimento que quem está transmitindo a mensagem está exprimindo através dessa flexão de grau, tá bom? Então, nós temos aqui o exemplo do adjetivo coitado, que recebe a sufixação de inho. Esse inho não é para dizer que, não é para intensificar o tamanho desse adjetivo em grau maior ou menor, e sim de transmitir essa compaixão do enunciador, tá? Gente, quando eu atribuo ao meu adjetivo essa intenção, quer dizer que esse adjetivo foi atribuído a essa flexão uma característica modalizadora, tá bom? Normalmente, isso que a gente faz, essa flexão que a gente coloca ali na flexão as nossas impressões pessoais, é utilizado nos textos de descrição subjetiva. Lembra que nós vimos lá no início sobre descrições, lá na matéria de redação, que vocês viram sobre descrições subjetivas e descrições objetivas? Então, o texto descritivo subjetivo é aquele texto que traz nas descrições sobre um personagem ou sobre, enfim, sobre algum ser ali daquela história, traz uma impressão pessoal do narrador. Então, quando eu faço um texto, ou quando eu mesmo verbalizando, eu coloco essa sufixação, eu coloco essa flexão de grau, eu tô colocando as minhas impressões sobre aquilo, seja um animal, seja um objeto, seja uma pessoa, tá bom? Então, normalmente nós utilizamos esse recurso linguístico nesse texto, nesse tipo de texto, tá bom? Além disso, é importante ressaltar que um adjetivo, ele pode ser, uma palavrinha, ela pode ser tanto adjetivo quanto substantivo. Isso depende de como que eu estou colocando ali na minha oração. Vamos lá na página 13, no final tem um tópicozinho. Olha só esse tópico. Ele está pedindo para a gente ler as frases e atribuir a mesma palavra a qual classe, fazer a análise morfológica dessa palavra, a qual classe gramatical que ela pertence, de acordo com o contexto. Vamos ler? O primeiro período é o seguinte: os homens grandes não passam em portas estreitas. A segunda é assim: grandes homens administram empresas de sucesso. E o terceiro é assim: ao decidir em quais empresas trabalhar, escolho as grandes, tá? Gente, olha só, na primeira e na segunda oração, grandes vem como adjetivo. E na terceira oração, vem como substantivo. Então, uma palavra, ela pode ser um substantivo e pode ser um adjetivo também. Depende da forma que eu irei empregar. Olha aqui, quando eu falo os homens grandes não passam em portas estreitas, eu estou atribuindo ao meu substantivo homem a característica de que eles são grandes. E quando eu falo que grandes homens, mesmo que grandes venha no início da frase, quando eu falo grandes homens administram empresas de sucesso, eu continuo atribuindo uma característica a esses homens, que esses homens são grandes. Não no mesmo sentido da primeira oração. Na primeira oração, eu disse que homens grandes não passam em portas estreitas. Lendo essa oração de forma bem ao pé da letra, eu posso entender que esses homens grandes é no sentido de altura, né? Agora, quando eu falo grandes homens administram empresas de sucesso, esse grande já tem outro sentido, que é no sentido de serem homens de grande potencialidade. Eles têm uma potencialidade muito grande, são homens de sucesso,
né? Mas continua sendo um adjetivo. Agora, na terceira oração, quando eu falo, ao decidir em quais empresas trabalhar, escolho as grandes, eu estou atribuindo ao grandes um substantivo, tá? Por que eu estou atribuindo a grandes a característica da classe gramatical dos substantivos? Até porque lá no primeiro bimestre eu falei para vocês que um substantivo sempre vem precedido de artigo. Quando vem um artigo antes de uma palavrinha, ela sempre irá substantivar a palavra que vem depois. Então, aqui, quando eu falo escolho as grandes está se referindo a empresas. Então, eu estou retomando empresas, mas eu não estou dando uma característica para a empresa. Eu estou citando as próprias empresas, beleza? Bem, gente, esse é o sentido modalizador dos adjetivos, tá? Da flexão de grau dos adjetivos. Então, assim, leiam os exemplos, mais exemplos aqui, anotem as dúvidas de vocês e nós vamos, não percam os plantões, tá? De dúvidas, que nós vamos tirar as nossas dúvidas por lá, tá? Um beijo e até a próxima aula.